O tema de hoje que eu gostaria de trazer para os irmãos, conversar um pouquinho com os irmãos, né, dentro desse contexto, graça e perdão, é transformação. Né? Até aqui eu peguei um slide na internet, né? A transformação da água para o vinho. Encontre o verdadeiro caminho da transformação. Quem é o caminho, irmãos? Cristo. Jesus o caminho. Ao invés de verdadeiro caminho, ou encontro, né? Talvez seria melhor entenda qual que é o caminho. É sobre isso que nós vamos meditar um pouco. Jesus começou seu ministério nas bodas de Caná. E a gente fala muito sobre essa experiência de transformar água em vinho nos sermões de casamento. Né? A gente sabe, a gente aplica ali a transformação da água em vinho nesse sermão. Mas nós sabemos que quando Jesus transformou a água em vinho, ele quis dar uma mensagem, que o evangelho que ele estava trazendo era melhor que o primeiro evangelho que eles tinham. As boas novas que Jesus estava trazendo era o vinho bom que foi servido em segundo lugar no final da festa. Mas também a gente poderia começar a meditar que ele começou um milagre de transformação. Jesus veio a esse mundo, o epicentro da vida dele foi salvar nós do pecado, veio pagar o preço do pecado. Mas não foi somente isso. O pecado nos separou de Deus. Mas não somente isso, o pecado também nos corrompeu. E Jesus não bastava vir pagar o preço, ele precisa também transformar a nossa natureza, transformar o nosso caráter. E ele começou o seu ministério realizando um milagre, justamente para mostrar que essa transformação só poderia vir pelo poder de Deus. Porque nós, com maior tecnologia e esforço, não conseguimos transformar água em vinho. E Jesus opera esse milagre para mostrar para nós que o poder de Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E é isso que nós vamos meditar um pouco, vou deixar Deus falar um pouco através da sua palavra. Vamos acompanhar aqui, olha só. A transformação de coração, que Paulo também fala, né? Nós devemos ser renovados pela transformação de nossa mente. Tá? A transformação de coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, é na Bíblia chamada nascimento. Então, transformação, nascimento, conversão, santificação, são termos usados para uma mesma posição. Tá? Nós vamos encontrar muitos desses termos nos textos. Tá? Então, a transformação do coração é chamada também de nascimento. E também comparada à germinação da boa semente lançada pelo lavrador. Então, nós vemos, irmãos, uma semente, quando é lançada, ela tem que morrer para depois germinar. Ou seja, a germinação de uma semente também é um milagre, também vem pelo poder de Deus. Né? Nascer, como Jesus disse para Nicodemos, pode o homem nascer de novo? Não pode. O que Jesus está tentando mostrar para nós, irmãos, é que muitas vezes nós começamos em nossa vida um processo de reforma e tentamos melhorar pelo nosso próprio esforço. E o que Deus quer mostrar para nós nessa manhã é que esse esforço em si é bom em si, mas não é possível. Se Deus não operar um milagre em nossa vida, nosso coração não é transformado, nossa mente também não. Nós não conseguimos crescer em caráter até a altura de Cristo por nossos próprios esforços. E aí nós encontramos muitos textos falando sobre esforço, nós temos que nos esforçar. Nós vamos entender hoje um pouco o que é esse esforço, qual é o papel nosso nesse esforço. Porque nós pensamos assim, eu vou fazer até certo ponto e Cristo completa a obra. Já ouviu esse pensamento? É verdade que Cristo completa a obra? É verdade. Aonde está o erro dessa frase? Isso. O erro dessa frase é que eu não vou fazer até certo ponto sozinho. Tá? É esse que é o problema dessa frase. Vamos meditar um pouco. Olha só. O que ele diz? É também comparado a germinação da boa semente lançada pelo lavrador. De igual maneira, os que acabam de se converter a Cristo devem, como meninos novamente nascidos, o quê? Crescer. A pessoa que se converte, ele tem, como nascido de novo, ele tem que começar agora a crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Continuando o texto ainda, ou como uma boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir fruto. Nós temos que nascer de novo, crescer e produzir
frutos. É o que Deus espera de nós. Tá? E aí, Isaías diz assim, Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja o quê? Glorificado. Por que a nossa natureza tem que ser transformada, irmãos? Vou fazer outra pergunta, fica mais fácil. Né? Por que Deus criou o homem? Oi? Sim. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas por que Deus criou o ser humano? Também para ocupar o lugar dos anjos que caíram. Mas tem mais um motivo ainda. Para a glória dele. Nós somos criados para honrar e glorificar a Deus. Aí vem o pecado, o intruso, né? Que comprou a natureza humana. Para que Deus quer que ele seja transformado? Para que ele seja glorificado. A nossa transformação glorifica ao nosso Deus. Então, esse é o motivo que nós temos que ser transformados. Assim ela fala, da vida natural, seja da planta ou da criança, assim da vida natural, tiram-se ilustrações que nos ajudam a melhor compreender as misteriosas verdades da vida espiritual. Então, da natureza, ou mesmo dos animais, dos seres humanos, nós tiramos lições que ajudam a gente a compreender melhor as questões da vida espiritual. Olha só, todo conhecimento, né, toda ciência ou habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. Toda tecnologia desenvolvida pelo homem, todo conhecimento, não é capaz de dar vida. Eu lembro que uma vez, uma irmã comentou comigo, acha que foi Deus que criou as baratas? Acha que foi Deus que criou os pernilongos? Foi. Todos esses insetos, esses bichinhos, têm seu ciclo biológico. Nós muitas vezes não entendemos o ciclo deles. Tá? Mas Satanás não tem poder de dar a vida. Dar a vida é uma característica somente de quem? De Deus. Somente Deus pode gerar um menor ser, né? Uma ameba, né? Um ser unicelular. Somente Deus pode dar a vida. A habilidade do homem, tem até uma ilustração. Aliás, não é uma ilustração, não. Eu vou sobre ilustração. É uma história que, quando os homens desenvolveram o Crone, né? Começou aquela história do Crone, disse que os homens chegaram em Deus e falaram: olha, nós agora somos igual ao Senhor. Isso é só uma ilustração, tá? E Deus disse assim: tudo bem, mostra para mim então. Eles disseram que tinham capacidade de criar a vida. E aí ele falou: nós vamos fazer. Eles pegaram o barro e começaram a modelar, como Deus fez com Adão. E aí Deus disse para ele: mas espera só um pouquinho. Você precisa fazer o barro. Porque Deus dá a vida do nada. Deus gera a vida de absolutamente nada. É uma ilustração que mostra que o homem não tem essa característica. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que a planta ou o animal vive. É Deus que permite que a planta vive, ou crie flores, ou dê frutos. Assim também são os animais. Como se dá com a vida, assim, como se dá com a vida, assim também com o quê? Com o crescimento. Assim como é Deus que dá a vida, somente Ele pode dar vida a uma planta, a um animal, a nós, assim também é com a nossa transformação, com o nosso crescimento. Somente Deus pode operar esse milagre na nossa vida. Somente Deus pode mudar nossa mente, nosso coração. Olha só, ele não continua. Considerai os lírios, como eles crescem. As plantas e flores não crescem em virtude de seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço. Olha só, a planta não cresce por si mesma, pelo seu próprio esforço, mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. O que uma planta precisa para crescer? A água. Quem deu água para ela? Deus. A planta precisa de nutrientes que está na terra. Se você tirar uma planta da terra, ela morre. Mas pelo recebimento daquilo que Deus forneceu para lhe servir a vida. A criança não pode, por qualquer ansiedade, desejo ou poder próprio, aumentar a sua estatura.
Um pré-adolescente, muitas vezes, ele quer tirar a carta de motorista, então ele quer crescer rápido, com 14 anos, quer chegar logo aos 18. Essa ansiedade acelera o processo? Por mais que um jovem ou uma criança queira ser adulto, a ansiedade e o desejo dela ajuda a acelerar o processo? Não ajuda. Você fica pensando naquele tempo, parece que passa mais devagar, né? Parece que demora mais ainda, mas nem isso, não muda. A criança não pode, por qualquer ansiedade ou poder, aumentar a estatura. Do mesmo modo, nós agora, não podeis vós, por vossa própria ansiedade, desejo ou esforço, conseguir crescimento espiritual. E é interessante ele falar que pelo nosso próprio esforço nós não conseguimos. Mas como assim? Se Deus falou para Josué, tenha bom ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo. Se Deus pede várias vezes na sua palavra que nós devemos nos esforçar, e aqui fala que não é pelo nosso esforço que nós vamos conseguir esse crescimento espiritual. A planta e a criança crescem recebendo do ambiente aquilo que lhe serve a vida, o ar, a luz do sol e o alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta é Cristo para aqueles que nele. Cristo, Deus, Ele usa muitas das ferramentas, mas o poder vem de Deus. Hoje eu passei perto de ouvir a Raquel falando que deu água para uma paciente, uma coisa assim, né, Raquel? Sei. Deu água para o paciente melhorou, né? A pessoa melhorou. Na minha experiência de consultório, várias vezes eu passei um fitoterápico para o paciente. Esse fitoterápico, por exemplo, era um anti-inflamatório, ou qualquer outra planta, né? Uma planta para circulação, e resolveu um outro problema. E a pessoa ficou super contente. Aquele remédio que você me deu, tirou como uma luva, né? Tirou. E eu pensei comigo, mas não foi para isso que eu passei. Quem curou a pessoa? Deus curou a pessoa. Jesus ensina isso mesmo, quando diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se eu tirar um galho de uma fruta, um pé de manga, por exemplo, ele pode ter muitas folhas, pode até ter fruto, mas se eu tirar esse galho, o que acontece com ele? Morre. Mas se eu pegar esse galho e enxertar no tronco, o que acontece? Ele volta e produz fruto. Assim é a nossa vida espiritual. Não tem como nós produzirmos fruto, transformar o nosso caráter, alcançar essa cor perfeita em Cristo, sem o próprio Cristo em nossa vida. Ele fala: sem mim, nada podeis fazer. Sou justamente tão dependente de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar. Assim como um peixe não vive fora d'água, por mais lindo que seja o peixe, ou por maior que seja o tamanho, se você tirar ele da água, o que acontece com ele? Morre. Assim somos nós sem Cristo. Se nós nos distanciarmos de Cristo, nós morremos. A nossa transformação depende inteiramente do poder de Deus. Olha só, não tens poder algum para resistir à tentação. Olha só o que está dizendo. Nós temos que buscar uma vitória sobre o pecado. Nós não temos poder nenhum para resistir à tentação. Ou o quê? Crescer em graça e santidade. Não temos poder nenhum. Permanecendo nele, conhecereis. Derivando dele, de Jesus, a vossa vida, não haveis de murchar, nem ser estéreis. Sereis como árvore plantada junto a ribeiros de água. Por que ela sendo uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Porque a árvore que é plantada na beira do rio, ela tem muita água e ela cresce abundante. Assim é a nossa vida, temos que estar plantados em Cristo. Olha só, muitos têm a ideia de que devem fazer sozinho parte do trabalho que eles tocam no começo. Eu tenho que conseguir melhorar. É muito comum a gente ouvir quem está desanimado: eu preciso colocar minha vida em ordem e voltar para a igreja. Consegue? Não consegue. E às vezes a gente tem esse pensamento: eu preciso melhorar e Cristo vai completar a obra. Não, irmãos. Cristo está presente na nossa vida, tem que estar presente na nossa vida o tempo todo. Eu não consigo dar um passo sozinho. Uma criança cresce sozinha por si mesma? Não cresce.
Olha só. Confiar em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver o quê? Retamente. Mas qualquer esforço como esse terá de... Toda vez que eu tentar por mim mesmo melhorar, crescer, reeducar, mudar hábitos, esse esforço tende a quê? Fracassar. Aonde tem que estar o alicerce, irmãos? Em Cristo. Jesus diz ainda: sem mim nada podereis fazer. Nosso crescimento na graça, olha só, depende de Cristo. Nosso o quê? Felicidade depende de Cristo. E nossa utilidade, se eu vou ser útil ou não na obra, se eu vou ser útil ou não à minha família, aos meus amigos, aos que estão em volta de mim, depende da graça de Cristo. Tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele, Cristo, é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. É Cristo primeiro, o último e sempre. A nossa tendência, irmãos, na educação pela fé, é entender que Cristo nos salvou, né? E que no final nós seremos transformados. Mas não, Cristo tem que estar em nossa vida, em todos os passos da nossa vida diária, nossa vida cristã. Desde a salvação, nós entendemos que é nosso Redentor, todos os dias em nossa vida, até o último dia. Deve estar conosco não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Diz Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. A primeira vez que eu li esse texto mexeu muito comigo, porque eu sou uma pessoa vacilante, né? E que muitos aqui devem pensar assim também. Então eu fiquei pensando, puxa vida, por que a gente vacila? Porque a gente se afasta de Cristo. Quando eu li essa frase, nunca vacilarei, que Davi colocava sempre o Senhor à sua mão direita, né? Eu pensei, aqui está o segredo. Porque como que eu faço para não ser tão vacilante, né? Não cair tanto em tentação, não voltar atrás? Quantas vezes a gente prometeu a Deus que não faria mais alguma coisa e fez de novo? Aonde está o problema disso? Na nossa separação de Cristo. Olha só, a pergunta que vem: eu já entendi que Cristo é tudo em minha vida, mas como permanecerei em Cristo? O que eu tenho que fazer para permanecer nele? Diz o caminho a Cristo: do mesmo modo que eu recebeste a princípio, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nessa foto, a gente vê a experiência de Pedro, nós falamos hoje um pouquinho, né? Pedro, que era um homem orgulhoso, né? Enfim, tinha uma série de características de defeitos de caráter. Pedro, nesse momento aqui no barco, ele viu Cristo vindo, todos eles viram, acharam inicialmente que era uma assombração, né? Mas Cristo se identificou e Pedro sentiu um forte desejo de ir até Cristo, de fazer aquilo, andar sobre as águas, que era um milagre. Sentiu esse forte desejo e pediu a Jesus: Senhor, né? Pediu que ele pudesse ir até lá, e Cristo falou: venha. E ele saiu da água confiando inteiramente em Cristo, pôs o pé na água e começou a andar. Aquilo foi um milagre, um dos grandes milagres que aconteceu naquela época, porque não é possível andar sobre a água, como também não é possível transformar nosso caráter por nós mesmos. Mas teve um momento que Pedro então olhou para trás e afundou, né? E nesse momento que ele afundou, ele se lembrou novamente de Cristo, e ele pediu, Cristo foi lá e tirou ele da água. Irmão, analisa, Pedro olhou para trás, mas ele poderia ter olhado para si mesmo: puxa, eu não merecia estar aqui. O que teria acontecido? Afundado também. Diz que uma nuvem, né, passou e tampou a visão dele em Cristo. Quer dizer, alguma coisa obstruiu, né, que ele não conseguiu ver a Cristo. Também afundaria, só por isso. Então, onde foi o problema de Pedro? Foi tirar os olhos de Cristo.
não importa do que lado ele olhasse. Olha só, à medida que alguém se familiariza com a história do Redentor, descobre em si mesmo sérios defeitos. Quanto mais próximo de Cristo eu chego, mais defeito eu encontro em mim mesmo. A pessoa, ele toma as expressões, o Espírito do seu amado Senhor, contemplando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, transforma-se segundo a mesma imagem. Porque existe uma lei, o conflito diz que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. Não é olhando em direção diversa da figura de Cristo que lhes limitamos a vida. Quer dizer, como que é? Porém, falando nele. O que é estar sempre em Cristo? É ter Cristo em nossa mente, estar falando sobre Ele, detendo em sua perfeição, procurando refinar o gosto e elevar o caráter, tentando, pela fé e o amor, e por sincero e perseverante esforço, olha o esforço aí, aproximar do modelo perfeito, tendo conhecimento de Cristo, suas palavras, seus atos, suas lições de instrução, como que tomou emprestado as virtudes do caráter, que tão detidamente temos estudado, e ficamos imbuídos do Espírito, que tanto temos admirado. Jesus, nesse caso, se torna o primeiro de 10.000, aquele que é totalmente desejado. Então, irmãos, o que o texto está mostrando para nós? Que Cristo tem que estar na nossa mente e ser o primeiro lugar na nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós colocamos Jesus, até sem querer, em segundo lugar? Quantas vezes nós temos, por exemplo, vamos pegar um exemplo, vir na conferência, eu não posso ir na conferência por causa do meu filho, não posso ir na conferência por causa disso, ou por causa daquilo, por causa do trabalho. E sem querer nós estamos colocando Cristo aonde? Em segundo lugar na nossa vida. O que é estar em Cristo? É pensar em Cristo, é falar sobre Cristo, é meditar no seu caráter, meditar nos exemplos de vida dele, né? Isso é andar com Cristo. E conforme a gente vai fazendo isso, ele vai se tornando o primeiro lugar na nossa vida, até se tornar realmente o que ele é, totalmente desejado. O que eu preciso fazer? Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Ou seja, quando eu acordo de manhã e vou levantar da cama, eu tenho que tomar uma decisão, não tem? Ou eu levanto e vou para o banheiro, primeira coisa, fazer uma coisa, fazer outra, ou eu faço uma oração. E é aqui, nós vamos ver no próximo texto, que é aqui que entra o nosso esforço. Estar colocando Cristo em primeiro lugar. A primeira obrigação que eu tenho para com Cristo é o quê? Levantar de manhã e orar, né? E olha só a oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente, quer dizer, consagrar a vida a Deus, aos teus pés, deponho todos os meus projetos. Quer dizer, quando a gente acorda de manhã, a gente acorda pensando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer trabalho. Mas o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, Senhor, entrega a minha vida nas suas mãos. Que os projetos de hoje, o meu trabalho, o meu estudo, a minha correria, eu coloco nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, se eu vou conseguir ou não realizar. Depois os meus projetos, usa-me, olha, outro pedido, usa-me hoje em teu serviço. Que o Senhor possa me usar na tua obra, permita que eu possa trabalhar. Permanece comigo e permite que toda a minha vida, toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão que diária. Irmãos, não existe a pessoa falar assim, bom, eu cresci na graça e já estou pronto. Não existe isso. A santificação, a consagração, a nossa transformação, ela vai durar a vida inteira, né? Tem até uma foto que mostra a terra ao céu como uma escada. E a gente tem que subir um degrau de cada vez essa escada. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar conforme indica a providência divina. Assim, dia a dia, poderei entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. É um processo diário, é como um crescimento de uma criança, como um crescimento de uma planta, né? Se você ficar olhando para a planta, você não nota o crescimento dela. Mas se você sair um pouquinho, né,
uns dias e voltar, quando você volta, a planta cresceu, não é assim? Assim é a criança, nossas crianças estão entre nós. Cada congresso que a gente vê a criança, não sabe como ela cresceu, assim é a nossa vida espiritual. Se nós vamos consagrando a Deus dia a dia a nossa vida, imperceptivelmente, nós vamos sendo transformados. Imperceptivelmente, mas pelo poder de Deus, nós vamos sendo transformados. A vida em Cristo é uma vida de descanso, quando nós confiamos em Cristo. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança. Então, quando não tem esse sentimento, às vezes a gente sente medo, né? A gente se emociona, mas a vida cristã não é vida só de sentimentos, ela é vida de princípios. Principalmente uma confiança, uma serena confiança em Cristo. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Vossa fraqueza se acha unida à sua força. A nossa ignorância, à sua sabedoria, a vossa fragilidade, ao seu eterno poder. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhar para Cristo. O que acontece com nós? Muitas vezes a gente vai olhar para nós, eu estou fraco, eu estou mal, eu estou isso, eu estou aquilo, não consigo. Né? Irmãos, nós temos que tirar os olhos de nós, porque não somos nós o centro, Cristo é o centro. Temos que tirar os olhos de nós e olhar para quem? Para Cristo. E confiar. Nós não confiamos que Ele veio a esse mundo e pagou para nossos pecados? A mesma confiança que eu tenho que Ele veio, morreu inocente e pagou meus pecados, essa mesma confiança eu tenho que ter com relação à transformação da minha vida. Ao invés de ficar ansiosos, conseguir uma mudança, uma transformação, eu tenho que depositar essa confiança inteiramente em Cristo. Ele pode fazer isso. Olha só. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhar para Cristo. Que o pensamento demore em seu amor, na sua formosura e perfeição do seu caráter. É nisso que você está pensando. Cristo em sua obrigação, sua renúncia, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e Cristo em sua santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tempo para a contemplação da alma. É amando a Cristo, né? Amando, imitando, confiando inteiramente nele, que é a vez de ser transformado nas suas tendências. Então, como eu vou ser transformado, irmãos? Mantendo a minha mente em Cristo, amando Ele, imitando Ele, né? Contemplando a sua vida, o seu caráter, o seu modo de agir, como Ele lidava com as pessoas. É isso. Pense em João. João, a Bíblia fala que ele era um discípulo do trovão, era uma pessoa rude, acho que a gente expressa grossa, né? Também fala que ele era amargurado, ele se magoava com as pessoas, demorava para perdoar as pessoas. Vingativo, então ele era vingativo, ele não perdia a oportunidade de se vingar. Então, característica que também nós temos, não todos, pelo menos algumas. Mas olha João foi contemplando a Cristo. Toda vez que Cristo vinha, João fazia questão de estar mais perto dele. Chegava ao ponto de deitar, às vezes, no peito de Cristo, sobre o peito de Cristo. E foi transformando a sua natureza, imperceptivelmente. E é interessante porque João teve a sua vida transformada, mesmo depois de convertido, mesmo depois de receber o poder do Espírito Santo. Porque você lê a carta do Evangelho de João, é uma pessoa escrevendo. E você lê o Evangelho, você lê as cartas, é outro. No Evangelho de João, ele relata a experiência de Cristo. Nas cartas, ele começa: meus queridos, meus filhinhos, meus amados. Então veja que ele continuou crescendo, né? Ele foi contemplando a Cristo e crescendo. Enquanto outras pessoas apenas observavam que tipo de resposta que se daria, João observava a expressão do rosto de Jesus. Ele observava como Cristo lidava com cada problema, como Cristo lidava com os que estavam querendo mal dele, ou as pessoas que vinham pedir sua misericórdia. E foi contemplando a Cristo que ele foi totalmente transformado. É isso que Jesus está falando para nós hoje. Nós precisamos nos esforçar, como falar já sobre isso, precisamos. Mas o nosso esforço está em Cristo, contemplando a Cristo, nós vamos ser transformados. Olha só. O grande problema, quando o pensamento se concentra no próprio eu,
fico pensando só em mim, na minha fraqueza, na minha dificuldade, na minha vacilação. Quando os pensamentos se concentram no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso é constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim uma união e comunhão da alma com Cristo. Irmãos, Satanás sabe de tudo isso. Então, o grande empenho, a grande força, ou seja, as milhões ou bilhões de armadilhas que Satanás tem para contra nós, é fazer exatamente isso, é desligar-nos nós de Cristo. Ele sabe que se ele desligar nós, de nós por nós mesmos, o ser humano, não tem força nenhuma. Então ele sabe, se eu desligar ele de Cristo, se eu conseguir de alguma maneira desligar ele de Cristo, eles murcham, como tirar uma planta da terra. Se eu conseguir tirar a planta da terra, ela morre. Olha o que Satanás usa para isso, olha só. Os prazeres do mundo. Quando a gente fala em prazeres, a gente normalmente pensa em questões erradas. Não só prazer profano. Satanás usa prazeres, momentos de alegria, de festa, enfim, qualquer tipo de prazer, para nos desligar de Cristo. Então ele usa os prazeres do mundo, os cuidados, o trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, né? Ele está usando, muitas vezes Satanás dá tanto trabalho para nós, justamente para quê? A pessoa fala assim, eu estou sendo abençoado, porque ela presta um serviço após o outro. Mas quem está fazendo todo esse serviço? Satanás. Ele está, entre aspas, assim, nos abençoando, mas qual é a intenção dele? Manter afastado. Eu lembro uma vez uma irmã que escreveu um autor de um livro que eu estava lendo, e essa irmã ligou para ele e falou para ele assim: olha, irmão, ela estava doente, né? Contou o da doença dela, pediu ajuda dele, e ela falou para ele: olha, eu sou líder da igreja, eu sou responsável pelo departamento, responsável por esse departamento, responsável por esse departamento. Ela citou uns 10 departamentos para ele, né? E Deus tem me usado muito. E ele respondeu para ela: Deus, foi Deus que deu esse monte de compromisso para você? Tem certeza? Ou é o inimigo te dando tanto compromisso que não dá tempo de você olhar para Cristo? Estou usando a mesma palavra, o contexto que ele colocou. Então Satanás ele usa os prazeres do mundo, os cuidados, as perplexidades, os problemas e os pesares, as percas. Ele usa as dificuldades financeiras, dificuldades em família, serem problemáticas, pesares, percas, tudo isso para tirar nossa história de Cristo. Eu tenho um vizinho, que ele se tornou ateu, agora ele está voltando, graças a Deus, mas ele se tornou ateu porque perdeu um sobrinho. Ele não se conformou do sobrinho ter falecido, e se tornou ateu por isso. Satanás usa essas ferramentas, tá? Olha só o que ele usa mais também: as faltas alheias. A gente fica olhando, nossa, aquele irmão lá não está fazendo, aquele pastor não faz o trabalho, aquele obreiro não faz o trabalho, né? Ou aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo. Quer dizer, Satanás usa nós para ficar olhando para os defeitos dos irmãos, porque enquanto eu estou olhando para os defeitos dos irmãos, eu não estou olhando para quem? Para Cristo. E se ele perceber que você gosta de olhar, ele vai colocar um monte de problema para que você fique olhando para os problemas. Porque enquanto eu estou olhando que a igreja não faz nada, a igreja não trabalha, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, o que Satanás está conseguindo com isso? Me separar de Cristo. As faltas alheias, ou as nossas próprias faltas e imperfeições. Vou ficar olhando para mim, eu sou fraco, eu sou isso, né? Vacilante. Olha só, para uma dessas coisas, ou todas elas, procurará ele distrair o quê? A nossa atenção. Irmãos, pensem. Falando sobre os últimos dias, a Bíblia diz assim: estarão em casamentos, né, festas, isso e aquilo, né, até que veio a crise, e não o quê? Qual que é a palavrinha que usa lá? Não perceberam. É aqui, né? Porque, irmãos, pecado, casamentos, bagunça, existe já há mais de 2000 anos, há mais que isso, né? 4 anos no mínimo, desde que todo mundo foi criado. É lógico que hoje o pecado e a intensidade
dos desastres, das guerras, a intensidade tem aumentado muito. Mas tudo isso existe desde o começo. Mas Satanás está usando tudo isso para quê? Para desviar os nossos olhos de Cristo. Tudo que está acontecendo à nossa volta, nossa, são sinais que Jesus está voltando, sim, Jesus profetizou que isso aconteceria. Mas Satanás está usando isso para tirar. Eu lembro que uma vez eu fui assistir um sermão de um pastor, e esse pastor falou assim, mexeu muito comigo, porque eu gostava de ficar vendo essa notícia. Ele falou assim na pregação dele: deixem a agenda de Satanás de lado. Deixem a agenda de Satanás e olhem para a agenda de Deus. O que é olhar para a agenda do diabo? Não, a Rússia vai atacar a China vai atacar os Estados Unidos. Quer dizer, a gente fica olhando essas movimentações de guerra, olhando essas movimentações que vão acontecer ou não vão acontecer, a gente não sabe. Mas o que Satanás está fazendo com isso? Uma notícia atrás da outra, tirando meus olhos de Cristo. E esse pastor me deu uma bronca, né, sem querer, no sermão dele, porque eu estava fazendo isso, olhando para a guerra. E aí esse pastor colocou: não olhem para a agenda de Satanás, olhem para a agenda de Deus. Porque Satanás usa todas essas ferramentas para desviar nossos olhos de Cristo. Para uma dessas coisas, para todas elas, procurará ele distrair a atenção. Não nos deixei desviar por suas armadilhas, os artifícios. Muitos que são realmente conscienciosos, que desejam viver para Deus, são por ele muitas vezes levados a demorar o pensamento em suas próprias faltas e fraquezas, e assim, afastando-os de Cristo, esperam alcançar a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade e temor quanto à nossa o quê? Salvação. Nós temos que confiar na nossa salvação em Cristo. Olha só, tudo isso desvia a alma da fonte do nosso poder. Confiai a Deus em preservação de vossa alma, e nele esperai, falai e pensai em Jesus, que o próprio eu se perca nele. A gente não consegue vencer o próprio eu, mas podemos perder ele de vista, não podemos? Podemos perder de vista. Se eu manter os olhos em Cristo, em sua obra, no seu trabalho, em sua pureza, em sua vida, né? Naquilo que Deus tem feito em nossa vida, se eu manter os olhos na forma como Deus tem trabalhado com nós, o meu eu vai fazer o quê? Se perde de vista. Olha só, onde que eu estou aqui? Aqui, né? Que o próprio eu se perca nele. Ponto de parte a dúvida. Interessante isso aqui, irmãos. O que nós temos que colocar de parte? Irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca vai responder todas as nossas perguntas. Talvez na eternidade sim, mas aqui não. Sabe por que Deus não elimina todas as nossas dúvidas? Porque Deus é um cavalheiro. E Ele vai sempre deixar uma porta, se nós quisermos passar por ela. É por isso que Deus não responde. Às vezes nós questionamos: Senhor, mas como é isso? Por que não tenho resposta para esse assunto? Porque Deus, Ele nos criou livre. Nós somos livres. Ele não constrange nós a ficar do lado dele. Ele nos aproxima, nós se aproxima de nós aproximamos dele pelo seu poder. Mas Ele vai deixar sempre uma porta. Vai sempre existir na nossa experiência cristã uma dúvida sobre alguma coisa. Porque se eu quiser passar por essa porta, senão pode ir. Porque nós somos criados livres. Então, o que eu tenho que fazer com as minhas dúvidas que não têm resposta? Deixá-las de lado. É isso que eu preciso fazer. Olha lá. Põe de lado a vossa dúvida. Despedir os vossos o quê? Temores. Coloque de lado a dúvida. Tire os medos. Deixe o medo de lado. Dizer como o apóstolo Paulo: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês acham que quando Paulo disse: não sou eu que mais vivo, Cristo vive em mim, Paulo não tinha medo mais? Não, ele ainda tinha temores. Acha que a mente dele solucionou todas as dúvidas cristãs dele? Não solucionou. Ele colocou as de lado. Como eu disse numa passagem, né? Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Eu preciso deixar minhas dúvidas e meus medos de lado, né?
Dizendo como o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiastes. Se vós abandonardes em suas mãos, Ele vos tornará mais do que vencedores por aquele que vos ama. Nós precisamos confiar a nossa transformação de caráter, a nossa salvação, o nosso crescimento em Cristo nas mãos de Deus. Ele vai operar em nós, como toda obra hoje, o querer e o efetuar. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder. Quando Cristo tomou a humanidade humana, para Ele ligou isso com um vínculo de amor que não tem nenhum poder que pode quebrar isso. Tanto é que a humanidade de Cristo vai acompanhar Ele por toda a eternidade. Por toda a eternidade, Jesus vai levar a humanidade de Cristo com Ele. O que pode nos separar de Deus, então? O que pode me afastar de Deus? Se não tem nenhum poder que pode separar, o que pode então separar eu de Cristo? Só eu. Somente eu. Olha lá. Jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser o quê? A escolha do próprio. Somente a nossa escolha pode nos separar de Cristo. E é nesse detalhe, nesse ponto que Satanás vai trabalhar. Olha lá. Satanás apresentará constantemente engodos, situações, para nos induzir a romper esse laço. Escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, o quê? Lutar e orar. Para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer. Repara uma coisa, irmãos, o que o texto diz. A nossa salvação, ela depende de Cristo, de ponta a ponta. A única parte do homem é a escolha. E Satanás vai estar sempre envolvendo situações para fazer a gente escolher separar-se de Cristo, mesmo que de forma inconsciente. Separar-se de Cristo, como Maria. Maria, de forma inconsciente, ali envolvida com Maria e José, envolvida ali com os amigos, ela deixou Jesus para trás por 3 dias. E aí fala que ela demorou para encontrar Jesus. O mesmo está conosco. Às vezes Satanás vai nos envolvendo nos seus engodos, nas suas situações, e ele vai nos separando de Cristo. E às vezes demora até 3 dias para a gente conseguir reencontrar Cristo. É nesse ponto que Satanás trabalha. Mas o que a gente precisa observar são detalhes que falou aqui. Nós temos aqui que nós temos necessidade de vigiar, lutar, ou seja, se esforçar. Mas e também o quê? Por que orar, irmãos? Porque nem isso nós fazemos sozinhos. Nem a escolha nós fazemos sozinhos. Nós temos que orar para que Deus nos dê poder para escolher da forma correta. Essa deve ser a nossa oração. Olha só. Para que nada nos seduza a escolher o Senhor, estamos sempre na liberdade de fazer. Mas conservemos os olhos fixos em Jesus. E Ele, Jesus, nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Coisa alguma nos poderá arrebatar de sua mão. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É contemplando a Cristo que nós vamos ser transformados de glória em glória. Tem um outro texto que ela fala assim: seremos transformados de glória em glória. E ela nos pergunta: que glória? E ela responde: o caráter. É olhando para Cristo, contemplando a Cristo, que nós vamos ser transformados de caráter em caráter. Até alcançar a mesma imagem. Irmãos, o que Deus quis mostrar para nós hoje é o mesmo que Marcos e Jones trouxeram na conferência em Minneapolis em 88. O que aqueles 2 pastores trouxeram
é que nós podemos ter Cristo em nossa vida hoje. Porque a gente tende, como a gente explica didaticamente a educação pela fé, a gente tem que dizer uma escada, a gente vai subindo até alcançar, e a gente tem que ter um caminho que vai passar lá na frente. Não, nós podemos ter Cristo em nossa vida hoje. Podemos escolher estar com Cristo hoje. E os milagres que Cristo operou no Evangelho, vamos dar essa lição agora, maravilhosa, os milagres que foram operados ali, todos eles vão mostrar que nós podemos fazer essa escolha hoje. O paralítico que ele curou, o cego que ele curou, foi hoje. Esses milagres de curar nossa visão espiritual, nossa paralisia espiritual, pode ser operada hoje. É Cristo na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos nos apegar a esse poder que está à nossa disposição. Amém?